Paz, gente, paz de Cristo, na graça de Deus. Vamos fazer a leitura hoje, vamos começar 2 Coríntios. Depois que eu terminar 2 Coríntios, aí eu preciso pegar outras cartas de outros apóstolos, porque as de Paulo são bastante. Mas, olha, eu já fiz Gálatas, Romanos, 1ª e 2 Coríntios. Nossa, se você quer saber mais agora, tipo, sobre doutrina de igreja, leia 1ª e 2 Timóteo. As doutrina para pastor, para diácono, tá tudo ali. Se as pessoas seguissem o que os apóstolos escreveram, não tinha tanto escândalo nas igrejas de hoje. Vem conosco, Jesus. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Já peço que se inscreva lá no meu YouTube, Eclésia Católica de Cristo, no YouTube. Helena, tem o nome Helena também. E quem está no YouTube, escreve na Bíblia Diária do Facebook, na página Eclésia Católica Bíblia Diária, na página do Facebook, ok? Vamos dar continuidade para honra e glória no nome de Jesus, na leitura. Hoje, 1 Coríntios, hoje, 1º capítulo de 2 Coríntios, 2 Coríntios. Aos Coríntios, que diz, né? Aos Coríntios. Mas para abreviar, coloca 2 Coríntios. Então, vamos lá. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto. Então, aqui, quando fala Deus, está falando do Eterno, de Adonai, de Hashem, ok? E Paulo, tudo que Paulo faz, ele fala do Pai, ele fala do Filho. E também vai ter passagem que ele fala também do Espírito Santo. Tudo ele fala. Então, Paulo é o judeu mais cristão que existe. E crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E tem gente por aí negando. Cuidado com esse povo que nega. Cuidado. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto. E a todos os irmãos santos e que estão em toda a Acaia. Toda a Acaia. Não só Corinto, mas toda a Acaia. A vós, graça e paz da parte de Deus. De novo ele fala do Pai. Toda vez que Paulo fala de Deus, ele está falando do Pai. Quer ver? Aqui, ó. Que para o judeu é Hashem, é Adonai. Aqui, ó. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ok? Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Aqui, ó. Além dele falar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala o Pai das misericórdias. Deus de toda consolação. Deus Pai. Toda consolação. Então tem um Pai, tem um Filho. Não adianta fica essa briga entre católico, protestante, messiânico e nazareno. Uns dizem que não tem, que é um só. Outros dizem que um é menor que o outro. Outros dizem que Jesus é o próprio Pai, o próprio Deus. Gente, a Bíblia foi escrita falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio do jeito que está escrito. Se você quer acreditar conforme alguém interpretou aí, é por sua conta. Eu a recomendo seguir o que está na Bíblia, que o Senhor me ajuda a entender. Nos ajude. Vamos lá. Quem nos conforta, quem é? Deus. O que Deus, o Pai, faz? Que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, pelo Pai, ok? Possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Você precisa estar consolado, eu preciso estar consolada para a gente consolar os outros. Se a gente vive todo perturbado, como é que a gente vai ajudar os outros? Vamos lá. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Olha lá, sofrimento por Cristo. Hoje em dia, os pastores coach, psicólogos, não, você não pode pregar o evangelho assim. Olha, cuidado, não faça igual o José.
Eles querem ser governador, mas não façam igual José. É uma hipocrisia tão grande, tão grande. Não, não pode ser preso inocente, mas tem que ser governador. Quanta hipocrisia no meio dessa religião no mundo. Vem conosco, Jesus. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, cresce também por Cristo as nossas consolações. Se você está sofrendo por Cristo, a consolação dele vai ser maior. As pessoas só querem bênção, 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 bênção. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Mas não quer sofrer nem uma unhazinha do que os apóstolos sofreram. Ainda fica falando mal dos apóstolos. Fuja dessas pessoas. Eles não são boas companhias para vocês. Vamos lá? Se, pois, somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, o qual se efetua em vós pela paciência, em tolerar o sofrimento que nós mesmos suportamos. Tem sofrimento no cristianismo, e quem prega que não tem é um falso profeta. Tem consolo, tem alegria, mas tem sofrimento também. Vamos lá. A nossa esperança a respeito de vós é firme. Sabemos que, como sois companheiros das nossas aflições, assim também sereis da nossa consolação. Não fique seguindo a doutrina dos outros. Pega a Bíblia e vai ler, que Deus fala conosco. Pega os evangelhos. Quer saber que ser cristão? Lê os evangelhos. Quer saber as doutrinas dos cristãos? Lê a carta dos apóstolos. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos maltratados ali desmedidamente. Paulo apanhava quase a morte, gente. Além das nossas forças, olha lá, por eles teriam morrido, se Deus não tivesse. Era ele e os que pregavam com ele, viu? A ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Ele já tinha dado por morto. Foi Deus que deu a vida. Sentíamos dentro de nós mesma a sentença de morte, para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Sim, esperamos que ainda nos livrará. Fiel é Deus. Ok? Vamos ler. Se nos ajudardes também vós com orações em nossa intenção, assim está graça obtida por intervenção de muitas pessoas, que lhes será ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. A razão da nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, no mundo e particularmente entre vós, temos agido com santidade. Com santidade, gente. O apóstolo Paulo nem casou. Tem gente por aí que vive na fornicação e fala mal do apóstolo Paulo. Tem gente que vive aí no pecado sexual e fala mal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem se casou para se santificar. Olha aqui, ó. Olha o que ele fala. Que vive aqui, ó. A razão da nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que no mundo e particularmente entre vós temos agido com santidade e sinceridade diante de Deus, do Pai eterno, de Hashem, do eterno, não conforme o espírito de sabedoria do mundo, mas com o socorro da graça de Deus. Obrigado, Senhor. Em verdade, não vos queremos dizer coisa alguma diferente da que ledes em nossas cartas, e que compreendeis e espero que reconheçais até o fim. Como, aliás, já o tendes em parte reconhecido, que nós somos a vossa glória. Exatamente.
como vós sereis a nossa no dia do Senhor. Quando os irmãos vivem em união, na bênção do Senhor, com o Espírito do Senhor, um se torna glória para os outros. Mas quando você sabe brigar, criticar, falar mal, fazer comparações, porque fulano não é igual eu. Gente, ninguém tem que ser igual a ninguém. Respeita, um é perna, outro é braço, outro é cabeça é Cristo. Cabeça não pode ser, mas um é perna. Às vezes Deus põe como liderança, como colocou Pedro e os apóstolos. Liderança, mas cabeça é Cristo, ok? Vamos lá. Foi nesta persuasão que eu resolvera primeiro ir ter convosco, para que recebesses uma dupla alegria. Dupla alegria. Obrigado, Senhor, porque tem dupla alegria. Mesmo na tribulação, mesmo que nos quer. Eu passaria por vós a dirigir-me à Macedônia, e ao voltar da Macedônia iria novamente visitar-vos, e de lá seria por vós conduzida até a Judéia. Formando este plano, terei usado de leviandade? Ou são puramente humanas as resoluções que tomo, de modo que haja em mim o sim e depois o não? Deus é testemunha de que, quando vos dirijo a palavra, não existe um sim e depois um não. É sim, sim ou não, não. Como a palavra de Deus diz, ok? O Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, Silvano, Timóteo e eu, vos temos anunciado, não foi sim e depois não. Sabe, a pessoa está na dúvida, um dia crê, outro dia não crê. Um dia tem o Pai e o Filho, outro dia não tem. Um dia tem o Santo Espírito, outro dia não tem. As pessoas do sim, um dia sim, outro dia não. Sai desses. O apóstolo Paulo falou, a gente não foi aí com sim e não. A gente foi só com sim. Aqui, ó. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, Silvano, Timóteo e eu, vos temos anunciado, não foi sim e depois não, mas sempre foi sim. Okay? As pessoas hoje mudam de doutrina igual muda de roupa. Se lesse o evangelho, não ia nem seguir doutrina feita pelos homens, ia ficar com o que está aqui. Vamos lá. Porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso, é por ele que nós dizemos amém, a glória de Deus. Ora, quem nos confirma nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus, o Pai, o Eterno. Ok? Toda vez que Paulo está falando Deus, é o Eterno, é Hashem, como os judeus falam, ok? Ele nos marcou com o seu selo e deu nos nossos corações o penhor do Espírito. Invoco a Deus por testemunha, juro por minha vida que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Então Paulo está mandando carta, ele nem foi lá pessoalmente para não brigar com o pessoal da igreja de Corinto, porque estava tendo muita coisa errada na igreja de Corinto. Ok? Olha o que ele diz. Invoco a Deus por testemunha, juro por minha vida que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não porque pretendamos dominar sobre a vossa fé. Queremos apenas contribuir para a vossa alegria. Porque, quanto à fé, estáis firmes. Glória a Deus. Paulo teve o problema lá do rapaz que estava deitando com a madrasta, e Paulo falou, seja entregue a Satanás. O cara se arrependeu. E o cara se arrependeu, parou com aquele pecado. E Paulo falou, perdoa também vocês aí. E aquilo foi um alvoroço na igreja de Coríntios. Mas o apóstolo Paulo não ficava como os pastores de hoje, alisando pecado. Ele falava que seja entregue a Satanás. Para ver se no dia de Cristo, para onde essa pessoa ia morrer, ia.
ele não ia para o céu. Pensa, ragiona, fazer igual italiano, ragiona, que é de ragionamento, é de você pensar. Okay? Aqui também tem a palavra pensar, mas ragionare é como usar a razão, usa a razão, ok? Se Paulo falou que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, então ele ia morrer, para ver se no dia de Cristo, gente, já tem 2000 anos, Cristo ainda não veio, que o dia de Cristo é na volta dele, ver se ele vai ser salvo, então ele não ia para o céu. Então existe um lugar por aí para quem está morrendo no pecado. Ok? Essas pessoas aí que acham que levantou a mão, tá salvo, vive no pecado e morreu, já vai para o paraíso e é só alegria. Não, gente, isso aí é falso ensino. Nós precisamos estar com a nossa vida em santidade, senão vai passar por um espaço ali no inferno, não sei onde é ali, para aguardar o dia de Cristo, como Paulo falou lá para aquele rapaz. Mas o rapaz ficou desesperado e se arrependeu. Se hoje os pastores pregassem como Paulo, não tinha tanta pouca vergonha nas igrejas, inclusive até os próprios líderes. Vem conosco, Jesus, e livra-nos do mal. Abençoe cada um que está aqui na internet, vendo essa live. Você quer mesmo ser salvo? Ou você quer fingir que você é salvo? Fingir. Tem uns que não vai nem ser salvo na volta de Cristo. Já vai direto para o lago de fogo. Tem aqueles que podem ser salvos na volta de Cristo, porque a Bíblia diz. Mas tem aqueles que nem vai. Nem vai ter essa oportunidade. Vamos ler Bíblia, gente. É tantos livros vendidos, tantos cursos, tantos livros, tantas teologias, tantos gastos financeiros, para depois você ler a Bíblia e falar, ué, mas a Bíblia está falando aqui outra coisa. Eu vos deixo na paz do Senhor, que o Eterno vos abençoe com saúde, abençoe sua vida financeira, para você pagar suas dívidas, abençoe, dê paz entre você e seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Vem conosco, Jesus amado, nós precisamos muito de Ti. Louvado seja Deus. Vamos seguir em frente na glória do Senhor. Pai, shalom, amém.